Olá, aluna. Olá, aluno. Já bem-vindo a mais uma aula de Física aqui pela TV Educação e também pela plataforma Gonçalves Dias. A aula de hoje nós vamos continuar respondendo exercícios sobre força magnética, ok? Então já tem a aula, né, de força magnética, mais 2 aulas sobre resolução de exercício. Então, se você perdeu ou queira revisar, lá na plataforma Gonçalves Dias você encontra, certo? Então, vamos falar de hoje. Papel, caneta, faça suas anotações. E vamos lá para a primeira questão. Questão da UFMA, ó. Diz o seguinte: uma abelhinha trabalhava transportando elétrons em malotes sobre as asas. Muito distraída, voou através de um campo magnético que protegia uma colmeia inimiga. Então, letra A. A abelhinha não sentiu influência do campo magnético, pois voava formando um ângulo de 90 graus com as linhas do campo. Letra B. A abelhinha não sentiu influência do campo magnético, pois voava formando um ângulo de 0 graus com as linhas do campo. Letra C. A abelhinha, quando parou o seu voo momentaneamente, sentiu uma forte repulsão no campo magnético. Letra D. A abelhinha, quando parou seu voo momentaneamente, sentiu forte atração no campo magnético. E letra E. A abelhinha sofre uma força no campo magnético, independentemente do ângulo que a sua velocidade forma com as linhas do campo. Ok? Então vamos ver a situação, vamos desenhar a situação para poder gente entender, né? Então a abelhinha ela estava transportando um elétron, né? Um elétron é uma carga negativa, ok? E ela vai passar pelo campo, né? Campo magnético. Então vou desenhar aqui um campo magnético neste sentido. Pronto. Então essas são as linhas do campo e esse é o elétron, né? Que a abelhinha está carregando, tá ok? Então vamos julgar as informações, né, e ver qual é que está correta. Então na letra A ele diz o seguinte, ó, que a abelhinha ela não sentiu a influência do campo, pois voava formando um ângulo de 90 graus, tá certo? Com as linhas desse campo. Nós sabemos o seguinte, ó, que a força magnética ele é dado pela multiplicação, né, do campo, certo? Vezes a corrente, né? Pode ser também dado pelo comprimento vezes o seno do ângulo, certo? Então, essa é a força magnética, tá certo? Bom, então a força, nós também podemos entender ela como carga, velocidade, o campo e o seno de θ, certo? Então nós temos aqui a força para uma situação em que eu tenho uma carga elétrica no campo e eu tenho a força quando se trata de um fio, né? Está passando ali por um fio, né? Força de indução, tá ok? Então, nós vamos utilizar para cá, vai ser esta relação, certo? Força vai ser carga, velocidade e o campo, tá ok? Mas o que eu quero mostrar para vocês é que nós temos sempre essa relação aqui trigonométrica com o seno, certo? Então, para a situação, o importante vai ser a gente conseguir, né, fazer as relações com o seno, ok? Nós utilizamos a regra da mão direita número 2 ou a regra da mão esquerda, tá certo? Para poder definir, certo? Então, velocidade, força, não é? E campo definidos justamente por essas regras, certo? Então, força, vamos utilizar a regra da mão direita, né? Nós temos velocidade, polegar, a força definido pela palma da mão e
o campo com os demais dedos. Então, nós vamos ter o seguinte. Ó. Então, o campo, a força, né, a velocidade saindo e a força apontando para cima. Tá certo? Isso quando ele diz o seguinte, ele diz que a abelhinha não sentiu a influência do campo magnético, pois voava formando um ângulo de 90 graus. Lembrando o seguinte, pela regra da mão direita, a força está dando para cima, mas como se trata de um elétron, ela vai estar para baixo. Ok? Então, se nós fizermos aqui o seno de 90, seno de 90 é igual a 1. Se o seno de 90 é 1, a força magnética vai ser dada por carga, velocidade e campo. Ou seja, isso aqui será diferente de zero. Então, na letra A, como ele diz o seguinte, que a abelhinha não sentiu a influência do campo magnético, ele erra. Porque ela sente sim, porque ela é diferente de zero. Ela vai ter um valor. A força vai ter um valor. No caso da letra B, ele diz que a abelhinha não sentiu a influência do campo magnético, pois o A formando um ângulo de 0 graus. Se nós pegarmos aqui ó, o seno, né, no caso da letra B, o seno de 0 graus, o seno de 0 graus é igual a zero. E a força magnética vai ser também igual a zero. Ou seja, ele acerta a letra B quando ele diz que ele voava com um ângulo de 0 graus e com isso ele não sente a força magnética. Então a resposta da primeira é a letra B. Você já pode marcar sem medo de errar. No caso da letra C, ele diz o seguinte, ó, a abelhinha, quando parou o seu voo momentaneamente, sentiu uma forte repulsão no campo magnético. Se ele parou o seu voo, a velocidade é o quê? Ela vai ser zero. Então, se eu colocar zero, a força vai ser zero. Ou seja, ela não sente essa repulsão. Ok? Porque ela não vai sentir aí a presença do campo. Ok? No caso da letra D, quando ele fala que ele parou momentaneamente, vai ser a mesma coisa. A velocidade vai ser zero, então a força também vai ser zero. Certo? E no caso da letra E, a abelhinha sofre uma ação do campo magnético independentemente do ângulo que sua velocidade forma com as linhas do campo. Certo? Nós vimos que depende do ângulo. Se o ângulo for 90, ele sente. Se o ângulo for 0 ou 180, ele não vai sentir, vai ser zero. Certo? A força magnética é zero, então ele passa direto. Ok? Então, resposta correta, a letra B. Certo? Viram como é bem simples? É fácil, né? Vamos para a segunda questão. Uma partícula eletricamente carregada com carga Q de 2,5 vezes 10 elevado a menos 15 penetra numa região onde existe um campo magnético uniforme com velocidade v, perpendicular às linhas do campo. A partir daí, realiza um movimento circular de raio 1 centímetro, cujo período é de 6,28 vezes 10 a menos 6 segundos. Sendo a massa da partícula igual a 5 vezes 10 elevado a menos 25, e adotando π igual a raiz de 3, o módulo da velocidade da partícula será em metros por segundo, igual a... Aí tem as alternativas, né? Então vamos colocar aqui os dados da segunda questão. Então, é uma carga Q de 2,5 vezes 10 a menos 15 coulomb, ok? Que vai penetrar numa região que o campo magnético uniforme, e com a velocidade v, perpendicular às linhas do campo. Então, velocidade e campo vão formar em 90 graus. Certo? A partir daí, realiza um movimento circular de raio 1 centímetro. E o período, cujo período ele vai ser de 6,28 vezes 10 elevado a menos 6 segundos. Certo? Sendo a massa igual a 5 vezes 10 a menos 25 quilos e adotando o π igual a 3,14. Então ele quer saber aí qual é a velocidade, vamos encontrar qual é a velocidade em metros por segundo. Certo?
Bom, primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte. 1 centímetro vai ter que somar para metros, certo? 1 centímetro é o mesmo que 1 vezes 10 a menos 2 metros. Pronto. Então, nós já colocamos aqui tudo nas unidades, que são as unidades que nós vamos trabalhar, né? Coulomb, metro, segundo, quilo, ok? Nós sabemos que o raio ele é dado por, né, massa, velocidade, carga, vezes o campo. Então, nós temos a massa, nós queremos saber quem é a velocidade, nós temos a carga, né, nós temos o raio e vai faltar para a gente ali o campo, né? Vai faltar para a gente o campo para poder encontrar a velocidade, certo? Ele deu o período, tá certo? O período, ó, se a gente for calcular a velocidade, não é espaço, que é 2πr, vezes o período, que é t, né? Então, t é 2πr sobre a velocidade. Não é isso? Ok? Então, nós podemos fazer a seguinte relação. Porque o período eu tenho também, ó. É isso? Também tem um período. Eu tenho um raio, tenho o valor de π. Então, nós podemos lá pelo período encontrar essa velocidade. Não é isso? Então, é o seguinte. A velocidade vai ser igual. Se nós voltarmos aqui, né? Velocidade vai ser igual. Vou pegar este lado aqui. 2 vezes π, vezes o raio, que é de 10 a menos 2, sobre a velocidade, que é o que nós queremos encontrar. Não é isso? No caso aqui é o período. Quer dizer, desse lado, né? Velocidade. Período é 6,28 vezes 10 a menos 6. Pronto. Agora sim, eu me encontrei aqui. Então é o seguinte. A velocidade vai ser igual. O π, ele deu o valor de 3,14, né? Então vai ficar o seguinte, ó. Velocidade vai ser igual a 2 vezes 3,14 vezes 10 a menos 2 sobre 6,28 vezes 10 a menos 6. Certo? 2 vezes 4 vai dar 8, né? Aqui, ó, 2 vezes 4 dá 8. 2 vezes 1 dá 2. 2 vezes 3 dá 6. Então, 6,28 vezes 10 a menos 2 sobre 6,28 vezes 10 a menos 6. Eu tenho 6,28 em cima e embaixo. Então, nós podemos, ó, dividir. Então, vai ficar que a velocidade vai ser igual a 10 a menos 2 vezes 10 a sexta. Era negativo embaixo, sobe positivo. Isso vai ser igual a 10 elevado à quarta, né? Ou 1 vezes 10 elevado à quarta metros por segundo. Pronto. Então, está respondido a questão 2. Resposta é a letra A. Tá certo? Bem simples. A equação do raio, né? Nós temos massa, velocidade, carga e campo. Fica faltando uma informação para poder a gente utilizar aqui, né? Nós não sabemos qual é o campo, tá ok? Nós queremos saber quem é velocidade, mas nós podemos utilizar o período. O período, né, é 2πr sobre v, né, sobre a velocidade. Então, r é o raio, né, porque esse 2πr ele vem do comprimento, né, comprimento da circunferência, né, sobre a velocidade. Então, velocidade vai ser o quê? 2πr sobre período. Eu tenho período e tenho raio. Ele deu aqui, ó, período e raio, certo? Então, com isso, nós encontramos
a velocidade. Ok? Então, resposta, letra A. Então, vamos para a próxima, né? Um próton, um elétron, um nêutron, um pósitron e um deutério penetram com a mesma velocidade, né, constante v, num campo magnético uniforme, de direção perpendicular à velocidade. Sabendo-se que o pósitron tem a mesma massa do elétron, certo? A carga elétrica igual à do próton, e que o deutério corresponde ao núcleo do átomo de hidrogênio. Assinale a alternativa que indica corretamente o número das respectivas trajetórias. Então, tem aí a figura, né? E tem aí a letra A. 1 é próton, 2 é elétron, 3 é nêutron, 4 é pósitron e 5 deutério. E nós temos aí essa distribuição. Então é o seguinte, né? Então a questão 3. Então nós temos aqui uma situação em que nós temos o campo elétrico, quer dizer, o campo magnético saindo do plano, certo? Então nós vamos ter a trajetória do 2, tá ok? Essa trajetória do 2, ela não sente a presença do campo, não é? Lembrando que o raio, porque nós vamos determinar o raio aí, ó, é massa, velocidade, carga vezes campo. Ou seja, tem que ter aí uma carga, não é isso? Tem que ter uma carga. Para poder ele entender que, né, para poder ele sentir a presença do campo e fazer um movimento circular. Bom, como o 2 ele passa direto, é porque ele não entende, certo, que ali tem um campo magnético. Ou seja, ele não tem carga. Então o 2 ele é o nêutron. Pronto. Então o 2 é um nêutron. Certinho? Bom, continuando. Nós temos o seguinte, ó. Nós temos o 1 e para baixo nós temos o 5. Então nós podemos ver aí, através da regra da mão direita, tá certo? Quem é o 1 e quem é o 5, certo? Então nós temos o seguinte, ó. Velocidade, o campo saindo, não é isso? E para cima nós temos a força agindo, não é isso? No caso é o contrário, né? A velocidade é para cá. Então, o campo saindo, velocidade para cá, né? Então a palma da mão vai estar para baixo, certo? Então, para baixo eu tenho uma carga positiva. E para cima eu tenho uma carga negativa, certo? Utilizando a regra da mão direita aqui, ó, número 2. Então, para baixo eu tenho a carga positiva e para cima eu tenho a carga negativa, certo? Das que eu tenho aí, eu tenho apenas uma carga negativa, que é o elétron. Então, o 1, ele vai ser o elétron, né? E o contrário do elétron, tem mesma massa, vai ser o pósitron, né? Ele fala lá na questão que o pósitron tem carga positiva, né? Mas é a mesma massa do elétron, a mesma carga e a mesma massa do elétron, só muda o módulo, tá ok? Então, respeitando a regra da mão direita, o pósitron para baixo e o elétron para cima. Por que eu sei que esses são elétrons e são pósitron? Porque percebam que ele está fazendo o mesmo raio. É o mesmo raio, só que um para cima, um desvio para cima e o outro com desvio para baixo. Certo? Ou seja, são partículas que têm a mesma característica, a mesma massa, porém a mesma carga e módulo, né? Só muda o sinal. Tá ok? Aí fica faltando a 3 e a 4, né? Vamos lá. Então a 3 e a 4. No caso da 3 e da 4, nós vamos ter o seguinte, ó. A 4 é uma carga que tem mais massa do que o elétron, mais massa do que o pósitron,
tem massa maior. Isso só pode ser um próton. Pronto. E no caso daquele que tem raio maior, vai ser o deutério, já que se trata de um núcleo de hidrogênio. Ok? Então, resposta, nós podemos ir a sequência lá na letra E. Tá certo? Então, com essa questão, nós finalizamos a aula de hoje e até a próxima.